Olá, eu sou o André Mardi, consultor SAP, especialista em S-Retail e FMS, certificado em S4HANA. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais tabelas que são atualizadas através do cadastro de materiais. Então a gente vai ver quando for criado um material ou atualizado um material, quais são as tabelas impactadas por essa atualização ou por essa criação. Vamos lá dar uma olhada? Bom, então vamos começar pela principal ou a primeira tabela do cadastro de material, que é a MARA. A gente consegue olhar aqui. A MARA, os dados, não todos os dados, mas grande parte dos dados que vão para a MARA, você preenche na aba de dados básicos do cadastro do material, né? MM41, 42 ou 43. Quando você está mudando o material ou criando o material, os dados da aba de dados básicos é que vão alimentar a Mara, ok? Grande parte dos dados que estão lá. Então, obviamente, a gente tem o número do material na Mara, descrição do material, tipo do material, grupo de mercadoria, entre tantas outras informações, porque são informações básicas do cadastro. Okay? Então, essa é a primeira tabela que eu quero mostrar, quero falar. Depois tem a MW1, aqui parece MWI, mas é 1 na verdade. E aí são informações relacionadas específicas do varejo, do retail. Então a gente tem informações que até não são tão específicas assim do varejo, como origem do material, mas também período de validade da catalogação, procedimento de catalogação, então são dados relacionados mais à catalogação do que dados básicos. Claro que tem também a informação do número do material nessa tabela. Em todas as tabelas que eu vou passar aqui, tem informação do número do material, que é a informação-chave da tabela. A segunda tabela é MAKT, é onde fica armazenada a informação de descrição do material em várias línguas. Se você colocar uma língua só, vai aparecer, obviamente, que é apenas uma língua, mas se você trabalhar numa empresa global, você provavelmente vai ter que cadastrar mais de uma língua, então é lá que fica armazenada a informação da descrição em outras línguas. Naquela aba de dados básicos, quando você cria um material, vai trazer, óbvio, que a informação na língua principal, e depois vem as línguas secundárias ou as seguintes que ficam armazenadas na MAKT, ok? Aí agora a gente vai para outra tabela, que é MVKE, que contém informações relacionadas a vendas. Então, lembra do cadastro do material? Na aba de vendas é onde ficam os dados que são carregados para MVKE. Então, como a gente está falando num cenário de vendas, a gente tem o cadastro do material, informação de número do material, organização de vendas e canal de distribuição. Então, a gente pode ter uma variação de acordo com essa combinação de organização de vendas e canal de distribuição. A gente tem também período de validade da catalogação, que é semelhante à da tabela MAW1. A gente tem, por exemplo, o site de entrega. O que é site de entrega? É uma configuração, ou é um campo em que você coloca o site que vai ser responsável por fazer as entregas quando você emitir uma ordem de vendas. Ou seja, para um cliente, seja para um cliente, né, não para um cliente final de varejo, mas você emitir uma ordem de vendas, ele vai, um cliente atacado, ele vai automaticamente sugerir esse site como um site de entrega seu daquele produto para o cliente. E tem algumas outras informações relacionadas a vendas, então elas ficam todas armazenadas na MVKE. A gente tem uma outra tabela, essa é no nível de site, ou planta, ou loja, ou centro de distribuição. A gente tem algumas abas no cadastro de material, que contém informações então de centro de distribuição, e outra aba também relacionada a site. Ambas armazenam os dados na MARC, ou na MARCI, né, nessa tabela, e contém informações como, por exemplo, tipo de reabastecimento, estoque negativo e também dados logísticos. Então, na verdade, a maior parte dos dados que
contém nessa tabela são dados logísticos, ok? E a outra tabela, que é a MARD, que contém informações num outro nível, também logístico, mas um pouco mais profundo, porque tem informação, obviamente, do número do material, site, depósito, né? Então esse é um nível, pode ter uma variação de dados, de informações, de acordo com o site. Então, uma das informações que a gente tem na MARD é a informação de quantidade de estoque, por exemplo. Uma série de outros campos, esse é só um campo como exemplo, mas só para vocês terem uma ideia da distribuição das informações do cadastro de material por tabela, uma visão de tabela. Então, quando eu crio material, quando eu faço uma atualização, para onde que esses dados são armazenados, em quais tabelas? Então, eles são distribuídos de acordo com as visões que a gente tem lá no cadastro e com a função. Então, a gente tem tabelas de vendas, a gente tem tabelas de logística, a gente tem tabela de catalogação, tabela de dados básicos. Então, é assim que eles são distribuídos. Tá ok? Então, o vídeo de hoje era para dar uma ideia, um contexto de tabelas do cadastro de materiais. Até logo. Tchau, tchau.